Bom dia, bom dia! Vamos para o nosso Café com Cura. Todas as manhãs estamos aqui juntinhas. E vamos lá mandar nossa live para muitas pessoas, para entrar e participar, estar com a gente aqui nesse momento tão legal, tão lindo, que todo dia traga uma palavra para te inspirar, para te encorajar, para viver um dia extraordinário. Então vamos começar o nosso dia, nossa manhã, com essa mensagem maravilhosa que hoje eu crio a minha realidade, né? A lição da vida de Ana. Então vamos lá, vamos começar. Hoje é um dia extraordinário, né? Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse esperando algo que nunca chega, né? Algo que tá ali, parece que as coisas nunca mudam, nunca acontece, nada acontece, né? A vida fica paralisada. Então, bom dia, gente do céu, olha, senti falta da live ontem e hoje quase me perdi no horário, né? A pessoa sente falta, mas quase perde no horário. Bom dia, Ju, maravilhosa, bom dia, como é que tu tá? Ei, lindeza, tá tudo bem por aí? Tá acontecendo um bazar lá na sala, hein, Ju? Daquelas outras peças lá. Vale a pena, vale a pena. R$99, a peça mais cara, 99. Botei tudo mesmo assim, ó. Porque a gente precisa encerrar aquele ciclo, né? E aí, pra dar, ficar só focado só nas minhas peças. Então, assim, tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal. Ontem teve bastante gente lá. E eu tive que sair, não consegui ficar lá no escritório, mas hoje eu vou passar lá o dia inteiro. Hoje eu tô com o meu olho bem inchado, ó. Mas vamos lá, né? Então hoje eu vou falar sobre a lição de Ana, né? Essa passagem ela é muito forte, eu vejo assim que Ana nos ensina muito, muito, muito. Então, aparece lá, vai lá hoje. Ou se quiser no final de semana, me avisa que eu te espero. Bom dia, Fabi Russo, bom dia, gente. Então vamos lá, né? Me ajuda, porque assim, o Instagram, assim, um dia que ele fica sem trabalhar, ele já fica afogado. Aí ele já não quer avisar pra mais ninguém. Ixi, ele é assim. Então hoje, né, vou pedir pra vocês encaminha a live, me ajuda, convida mais alguém. E eu vou falar sobre essa passagem, sobre essa história, a história de Ana, né, dessa mulher que ela era estéril, que ela tinha sonhos, mas que aos olhos dela era impossível, né, que a vida dela mudasse. E quantas vezes, né, a gente já ficou nesse lugar, né, como se estivesse esperando por algo e nunca chega, né? Como se... Sabe aquela sensação, ai meu Deus, eu acho que Deus esqueceu de mim, sabe? Assim. Então, a história de Ana, ela nos ensina muito. E eu quero trazer essa mensagem hoje com base na história dela, né? Fabi Russo maravilhosa, né? Então, hoje eu quero falar sobre como criar uma nova realidade, ativando a sua fé e alinhando, né, os seus pensamentos, palavras e ações com aquilo que deseja. Porque Ana, ela queria ser mãe, ela queria mudar a vida dela, né? Só que se Ana continuasse só olhando para a dor dela, ela não iria chegar. Então ela tomou uma atitude, né? Então, isso que a gente vai aprender que com essa mulher hoje, que transformou o seu sofrimento em um milagre, o seu choro em canto, né? Só que ela teve que ter um posicionamento, uma direção. Mas muitas vezes a gente fica só chorando e não olha para tudo aquilo que a gente pode mudar, né, na nossa situação. Bom dia, Aline maravilhosa. Bom dia. Ontem eu dei um abraço na Aline, gente. É muito engraçado, né? Foi corrido, né, Aline? Depois eu fiquei pensando, meu Deus, mas assim, ó, eu tinha que sair, aí tava lá, daí chegou o pastor, daí ficou, foi uma loucura, foi muito bom, mas me atrasei toda, mas deu certo. Por fim deu tudo certo, né? Então, Ana, ela era uma mulher, né, estéria, que sofria por não conseguir ter filhos. E seu marido, né, Eucana, ele tinha uma outra mulher também. Ele tinha uma mulher chamada Penina. E essa mulher dava filhos para ele. Ela já tinha gerado filhos, né? Então, além da dor de Ana, de não poder gerar filhos, ela tinha a dor da provocação da outra, né? Olha só, gente, né? A outra provocando Ana, né? Porque ela não podia ter filho. Então, ela se sentia muito humilhada, desvalorizada, né? Mas em vez de ela se conformar com aquela realidade dela, ela tomou uma atitude, né?
e que mudou a sua história. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é de uma atitude para a gente mudar toda a nossa história. E aí, às vezes tu não muda porque tu fica achando que tu vai te humilhar, que tu vai te rebaixar, e não é sobre se humilhar, é sobre se rebaixar. É sobre você ter certeza e clareza daquilo que você quer e merece viver, né? E se eu quero viver isso aqui, adianta eu continuar nesse lugar aqui, né? Então, o que Ana fez, né, para mudar a realidade dela? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, diz: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, que estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, ela estava muito triste, tá? Muito triste. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada, de espírito nem de vinho nem de bebida forte. Eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Ana, ela estava amargurada, ela estava triste, ela estava abatida. E isso traz para nós a normalidade de a gente se sentir triste, que isso faz parte da nossa vida, né? Ana estava triste, Ana estava amargurada, Ana estava se sentindo humilhada, ela estava naquele lugar, né? A gente não precisa ser forte o tempo inteiro. A gente pode, né? A gente deve sentir, se acolher, né? Quando a gente está passando por um desafio que a gente não está tão legal, a gente deve se acolher. Mas é o tempo que eu vou ficar nesse lugar. Ana, ela poderia ter continuado ali naquele lugar por muito tempo. Mas ela, quando ela estava ali vendo todo mundo, né, bebendo, todo mundo ali conversando, tudo acontecendo, Ana, ela começou a orar a Deus. Só que ela não contou no primeiro momento do que ela estava falando. As pessoas, ao olhar para ela, achavam que ela estava embriagada, porque Ana só movimentava os lábios, não saía voz da sua boca, né? Ana chorou, e chorou muito, mas ela não parou o choro, né, por vergonha do que estavam falando. Não, ela continuou ali buscando, porque ela se sentia muito injustiçada por ela não poder dar um filho ao seu esposo, né? Mas ela em nenhum momento ela se fez de vítima. Ela ficou lamentando. Ela foi no momento certo, na hora certa, e foi na direção certa. Ela foi buscar em Deus o sonho dela. O que acontece é que muitas vezes, diante da situação que você está passando, ao invés de você buscar em Deus, você começa a falar para um e para outro dos seus problemas, do seu desafio. Você começa a reafirmar o tempo inteiro tudo de ruim que está acontecendo na tua vida nesse momento. E você começa a contar uma história triste em cima de outra história triste, e cada vez vai vindo mais história triste. Chega um ponto que, se você observar tudo que você tem falado, você já está até aumentando um pouco a sua própria história, o seu próprio desafio. E Ana, ela teve medo? Claro que sim. Ela teve medo de estar ali e não poder gerar filhos para o seu esposo, né? Ela teve medo dele ficar só com a outra que deu filho e deixar ela. Ela deve ter sentido medo de ser abandonada por ser estéril. Mas a esterilidade de Ana não era para vergonha dela. A esterilidade de Ana naquele momento era para mostrar a todos
o quanto que buscar em Deus, confiar em Deus, né? No momento mais desafiador, Deus entra com a sua provisão. Ele sempre vai enviar uma pessoa para trazer uma palavra, para te levantar, para te encorajar, para te continuar acreditando, para te continuar confiando. E Ana, naquele momento, ela ora, só mexe os lábios. Ela começa a falar com Deus e ela só mexe os lábios. E Eli, né, o profeta que estava ali, ele vê Ana naquela situação. Mas no primeiro momento, ele a tem por embriagada. E isso é na nossa vida. Quando você começa a se movimentar em direção ao seu sonho, quando você começa a se movimentar em direção à vida que você merece viver, as pessoas de primeiro momento vão te achar louca. Vão dizer pra ti, tu é doida. Porque para te chegar a viver os sonhos que você merece, você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que mudar as rotas, né? Você vai ter que recalcular a rota aí. E isso vai te tirar do quê? Da zona do conforto, do normal, do comodismo. E as pessoas não estão prontas para viver isso. Pessoas que não sonham sempre vão te incentivar a não sonhar, a deixar de acreditar, a ficar no mesmo lugar, porque elas são acostumadas com a zona de conforto. Então, eu penso que naquele momento em que Ana começa a orar, e que somente os lábios dela se mexiam, e quando Eli tem ela por embriagada, porque a mulher tá louca, essa mulher tá louca, né? Mas ela estava caminhando em direção ao sonho dela, de gerar um filho. Ela estava falando diretamente com Deus. Ela estava diretamente na presença dele, falando, Senhor, não importa o lugar aonde você está, não importava o lugar aonde Ana estava. O que importava é que ela sabia o que ela precisava. E ela foi buscar direto na fonte. O que acontece muitas vezes é que você fica esperando ir numa missa, esperando vir um dia santo, esperando vir um dia específico do mês, esperando uma pessoa, esperando, e você não se move em direção aos seus sonhos. Você fica ali achando que as pessoas que têm que vir até você e fazer até você, mas você não dá o passo que tem que ser dado. Eu quero te dizer que se Ana ela tivesse se conformado com a esterilidade dela, ela não teria vivido um grande milagre. Em todo desafio que nós enfrentamos, existe um milagre a ser revelado. Quando Ana, ela vive o milagre dela, não foi só para ela, foi para toda uma nação. Porque vem quem? Vem Samuel, né? Ela gera a Samuel. Então, quantas vezes você está aí retendo o seu sonho, porque você própria está contando historinha triste para você mesmo, de incapacidade, de medo, de insegurança. Ana, ela não aceitou a realidade dela, né, como definitiva. Ela decidiu criar uma nova realidade, né, através do quê? Da fé dela. E, gente, nós só mudamos a nossa situação, a nossa vida, quando primeiramente nós buscamos do alto essa direção. Ai, Gi, mas eu não tenho muito essa coisa de estar orando, rezando do teu jeito. Tu não precisa decorar. Tu não precisa ter as palavras mais lindas. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Se é 5 minutos que tu pode buscar essa presença, Deus conhece o teu coração. Ele vai te honrar por esses 5 minutos. Porque Deus, Ele é Deus que faz. E Ele, na nossa vida, Ele é o Deus. Entendeu? Então, Ele não é por tudo que Ele faz na minha vida, mas é por quem Ele é na minha vida. E Ele é tudo. Ele é que me mantém de pé, é Ele que me levanta todos os dias, é Ele que me dá a direção. Então, Ana, ela decidiu criar uma nova realidade através do quê? Da fé dela, né? Da oração e de uma nova postura diante da vida. Porque as pessoas tiravam Ana para louca. Tiravam Ana, essa mulher é doida, ela é estéril, ela não pode gerar filhos, né? Imagine só a outra mulher, ao invés de acolher e ajudar, ela ainda, né, ficava ali ofendendo, falando, rindo. Fica imaginando isso, né, gente? Como esse negócio de disputa e competição já vinha lá de trás, né? Lá de trás. E hoje em dia, eu já tive isso.
Quantas vezes você já precisou de uma ajuda de uma outra mulher e aquela mulher cruzou os braços para você? Ou quantas vezes você precisava, né, de uma palavra, coisa, e a outra mulher falando mal de você? Já passei por isso também, entendeu? E como eu também, em algum momento da minha vida, eu já fui a mulher que não ajudou outra mulher. Já fui, né? Mas quando nós nos curamos, quando nós nos transformamos, nós olhamos para outra mulher com muito amor e empatia, porque os desafios são maiores, né? Ontem eu estava no evento com, acho que estava lá umas 100 e poucas mulheres, né? Um evento feito por mulheres para mulheres. E eu achei muito legal, muito lindo, assim, toda a preparação, todo o cuidado, todo o carinho. Mas eu, Gisele, né, olhando de fora, assim, estávamos lá em quase 200 mulheres, vamos contar? Mas, gente, existe uma distância tão grande entre uma e outra. Tu fica ali na tua panelinha, sabe? As pessoas, elas não trazem essa coisa do acolhimento, da empatia, né? E eu aqui em Floripa, eu agora que eu tô voltando a participar dos grupos, porque antes eu já não tava mais, devido a essa panelinha de pressão que existe no meio. Então, se as mulheres se olhassem mais, né, como parceiras, né, nós teríamos uma força muito maior nessa vida, nesse mundo. Porque a mulher, nós geramos vida. Se nós temos essa capacidade de gerar uma vida, olha quanta coisa a gente pode criar e transformar. Mas só que muitas vezes a gente para em outra mulher. Muitas vezes a gente é aquela mulher que não estende a mão para outra, ou a gente é aquela que está esperando um olhar diferente e não acontece. Só que Ana, né, ela vendo toda a humilhação que Penina fazia ela passar, ela não ficou prostrada. Ela foi o quê? Ela foi fazer acontecer. Porque a fé, eu tenho fé. A fé não é tu ficar parada, a fé não é tu ficar esperando, a fé não é, quando acontecer eu vou. Não, a fé é você botar o pé. A fé é você começar a fazer e ter a certeza de que tudo já deu certo. Isso é fé. Agora, se você fica ali, não, eu vou esperar, porque vai acontecer, não vai acontecer. Você precisa se mover. Então, Ana, no meio de uma festa onde todos estavam bebendo, celebrando, a outra feliz que estava com seus filhos, outro, todo mundo feliz. Ana, ela dá um passo de fé. No lugar aonde ela está, ela coloca diante de Deus a petição, o sonho dela. Então, o que eu quero dizer é que não importa onde você está, todo lugar você pode se conectar com Deus e criar, sim, uma nova realidade na sua vida. O negócio é que muitas vezes você não faz o que precisa ser feito porque você fica preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, com o que as pessoas vão... Ai, meu Deus, o que aconteceu com a fulana de tal? Às vezes você ainda não está, né, vivendo o relacionamento ou a vida que você merece porque você tem vergonha do julgamento. Se você está aqui me ouvindo, você tem poder de escolha. Então que hoje você possa escolher viver o teu sonho, independente do que as pessoas vão falar, pensar ou julgar. É sobre elas, não é sobre você. Todo julgamento que vem do externo é sobre quem está te julgando. E agora tudo que você pode e deve fazer é criar a sua nova realidade a partir do seu sonho, da sua fé. Então, a sua realidade atual, ela não define o seu futuro. Não define. O que você crê e declara sobre a sua vida, sim. Então, Ana, ela cansou de olhar para a esterilidade dela como um grande problema. Ana olhou para a esterilidade dela como um grande milagre. Ela vai buscar de Deus e ela faz um voto com Deus. Então, sabe o voto? Sabe aquelas promessas? Quem tá aqui já deve ter feito. Olha, se Deus fizer, eu vou até cruzar os dedinhos, vou fazer tal coisa. Faz uma promessa aí, né? Aí, se eu vou andar de joelho, vou andar... Já faz aquela promessa, né? Vou rezar o terço, vou ir no culto. A promessa gospel, né? Que as pessoas já ficam fazendo. Então, Ana fez uma promessa. Ela fez um voto com Deus. Ela falou, Senhor,
se tu me deres um filho, varão, sobre a cabeça dele não passará navalha, né? E ele vai te servir todos os dias. Ela se comprometeu com o milagre dela. O negócio é que muitas vezes você quer aquela coisa, você queria que a pessoa mudasse, você quer, mas você não se compromete com o seu milagre. Ao invés de você celebrar e agradecer, porque o milagre, ele tem um processo, né? Ele tem um processo até ele acontecer. Porque Ana engravidou, a Ana teve toda uma gestação, a gente sabe como é que é. Aí Ana tem a dor do parto. Então, o milagre, ele gera um desconforto até ele acontecer. Só que muitas vezes você está ali pedindo, ai Senhor, faz tal coisa, muda o fulano, abre essa porta, me cura. Só que o que acontece quando você recebe o seu milagre, você não cuida dele? Você reclama. Aquela porta que tu pediu para Deus abrir, tu já está reclamando. Porque, ai, não imaginei que era assim. Ai, porque tem muito isso, tem muito aquilo. Já está reclamando. Talvez o relacionamento que tu estava pedindo que Deus mudasse, que Deus te enviasse, você ao invés de cuidar do teu milagre, você está reclamando. Ainda encontrando motivos para reclamar. Então, o que você quer da sua vida hoje? A ponto de você buscar em Deus essa força e você dizer, Deus, eu faço um voto contigo. Se isso acontecer, eu vou cuidar. Então Ana diz para Deus, se me deres um varão homem, sobre a cabeça dele não passará navalha, e ele te servirá todos os dias. Ana, ela sabia que ela ia ter um compromisso com Deus. Ela iria criar aquele menino nos caminhos, abaixo de uma palavra, né? Direcionando ele, preparando ele para viver o seu grande chamado. E aí ela gera quem é Samuel. Ela dá vida a Samuel, né? Então, muitas vezes, e Samuel veio para libertar um povo, para ajudar um povo, para trazer, né, união, amor, fazer tanta coisa incrível que ele fez lá no tempo dele. Então, muitas vezes, você fica só aí pedindo, Deus te dá, e quando Deus te dá, ainda tu não cuida do que Deus te deu. Por quê? Porque você só queria ter o prazer de ter aquilo, mas você não teve um voto de fidelidade com o seu milagre. Então, eu não sei o que você quer da sua vida, mas isso que você quer na sua vida está logo ali para você realizar. Mas você precisa fazer um voto de fé, acreditando que se aquilo acontecer, você vai cuidar desse milagre. Você não vai depois ficar reclamando, porque quantas vezes, né? Olha na sua vida, quantas vezes você pediu tanto por uma coisa e quando essa coisa aconteceu, não passou um tempo, você já estava reclamando daquilo que você tinha pedido. Então, palavras moldam o destino. O que você está declarando sobre a sua vida hoje é o que você está criando essa nova realidade. Ana, ela clamou a Deus pedindo um filho. Ana, ela só queria gerar um filho. Ana pegou toda a esterilidade dela e colocou diante de Deus e disse, Senhor, faz na minha vida. Porque se o Senhor fizer, eu me comprometo com isso. Ela teve um comprometimento com o milagre dela. Só que às vezes você só quer. Mas o que você dá em troca? Você só quer receber, mas o que você dá em troca? Ai, Gi, mas o que eu vou dar? Seu tempo, sua atenção, suas palavras, sua gratidão, suas orações. São coisas que o dinheiro não vai pagar. São coisas que você pode fazer em todo o tempo, em todo lugar. Porque Ana, ela não esperou o momento certo, o lugar específico, aonde ela estava. Ela orou ao Senhor, sim, com o coração amargurado, porque ela estava. Mas ela fez um voto de fé com Deus. Quer dizer que não importa se você está triste agora. Importa que você tem que ver aonde você quer chegar. É o tempo que você vai ficar nesse lugar. Então, Ana não chorava todos os dias.
Ana chorou naquele dia, ela buscou naquele dia, naquela hora, e ela acreditou. E ela descansou. Só que se você quer fazer uma plantação de batatinha e você fica desenterrando o tempo inteiro para ver se aquela semente está crescendo, você vai matar a sua plantação. Então, ore, coloque diante de Deus e deixa que Deus vai dar o crescimento. Deus vai trazer o teu milagre para fora. Ele vai fazer ele vai tornar público o teu milagre. Só que você tem que continuar cuidando do seu milagre, né? Sua oração tem um poder, mas a sua postura após orar define o que você já recebeu e vai continuar recebendo de Deus. Então, eu oro por um milagre, mas se eu orei agora e daqui 2 minutos eu já estou com medo e duvidando daquilo que eu entreguei para Deus, como que vai acontecer aqui? Porque aonde existe dúvida, não existe fé. A dúvida e a fé, elas não caminham juntas. Então, Ana se levantou e voltou para casa com um novo semblante. Ela orou. Ela estava muito triste. Ela ora para Deus. Ela coloca para Deus. Ela entrega, ela solta, ela confia, ela muda o semblante dela. Ela passa a sorrir. Só que se você está até hoje pedindo algo, você quer que algo aconteça na sua vida, e você fica com essa cara amarrada o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, resmungando o tempo inteiro, sabe? Sendo aquele pombo-correio do inimigo que faz uma fofoca aqui, outra ali, tentando se sentir, né, vista pelas pessoas. Não, só tô te contando porque sou tua amiga. Não conta, meu bem. Fecha a boquinha. Porque Deus te deu só uma boquinha e 2 ouvidinhos para te ouvir e ficar quietinha. Entendeu? Por quê? Porque você não precisa falar tudo. Use a sua boca, use as suas palavras para construir, para trazer vida, esperança, união, alegria, saúde. Agora não use a sua boca, a sua voz, as suas palavras, algo tão poderoso que Deus te deu, para fazer intriga, para reclamar dessa vida incrível que Ele te deu, para reclamar do corpo que você tem, porque se você tá desse teu jeitinho, foi assim que Ele quis, foi assim que Ele te formou. Ah, Gil, não posso melhorar? Claro que pode. Até eu vou correr, gente, pode, deve, mas ame quem você é, por inteiro, sabe, por inteiro. Então, use a sua boca para trazer vida e não para trazer morte, né? O que você precisa mudar na sua vida hoje, que você sabe assim, nossa, se eu parar de fazer isso, vai mudar a minha vida. Ana, no dia que ela entendeu assim, não, chega, eu não aceito mais ser estéril, ela se posicionou. Porque por muitas vezes a gente fica carregando já aquela, né, a gente já se conforma com as coisas. A gente já normaliza as coisas. Mas é isso que você quer viver? A vida que você está vivendo hoje, era essa vida que você de fato queria viver? Ah, sim, o que você pode melhorar? Ah, não, então o que você pode mudar a partir de agora? Entende que a gente sempre pode melhorar um pouco mais? A gente sempre pode mudar. Porque quando nós mudamos, nós inspiramos outras pessoas também. Então, Ana, ela poderia já ter se conformado. Porque Eucana não falava para ela que ia deixar dela. Eucana amava Ana pela mulher que ela era. Não pelos filhos que ela poderia dar. Mas por quem era Ana. E Ana, ela estava ali se sentindo humilhada porque ela não poderia gerar filho. E aí, ao mesmo tempo, Ana, até ela se posicionar, ela entra naquele lugar de eu quero fazer para agradar o outro. Não faça nada para agradar o outro. Ana só gerou o seu filho quando ela fez um voto com Deus, não com o marido dela. Não foi com o marido dela que ela disse, se eu engravidar de ti, nós vamos fazer tal coisa. Foi com Deus. Ela disse, Senhor, se tu me deres um filho, Senhor, na cabeça dele não vai passar navalha. E ele vai te servir todos os dias da sua vida.
Então, muitas vezes você está querendo fazer voto com um homem. Muitas vezes você está querendo a aprovação do homem. E o que acontece? Nada muda na sua vida. Nada acontece. Mas na hora que você se posiciona com fé, na hora que você se posiciona com autoridade, na hora que você reconhece as suas limitações e entrega para Deus e diz, eu não tenho mais o que fazer, agora é só tu. Deus faz. Mas Deus quer comprometimento da nossa parte com Ele. Então hoje eu te convido a se comprometer com Deus para que você realize todos os seus sonhos. Hoje eu te convido a você olhar para a sua vida. O que eu preciso primeiramente aceitar? Porque você não muda aquilo que você não aceita. Então, enquanto eu ficar resistindo ali, não aceitando aquilo, eu não vou mudar a minha realidade. Eu preciso aceitar e olhar, ok, qual a minha responsabilidade? Eu aceito isso e eu vou mudar isso, porque eu mereço. Então, tudo que eu resistir vai persistir na minha vida. Aquilo que eu aceito, eu tenho a oportunidade de transformar, de mudar. Então, o que você hoje precisa aceitar e se posicionar. Fazendo um voto de fé com Deus. É com Deus. Não é com o teu chefe, não é com o teu filho, não é com o teu marido, não é com o teu namorado. Não é, é com Deus. Sabe, Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu faço esse voto contigo. Busque em Deus. Proteja o milagre, proteja a sua bênção através das suas orações. Se a sua nova realidade, já fosse verdade, como você falaria e agiria e se posicionaria? Só que acontece que muitas vezes você fica pedindo. Deus dá. E quando Deus dá, é como se você não celebra. É como se você tivesse aquela sensação assim, não era mais do que obrigado, sabe? Não era mais do que justo receber isso. Não. E eu já fui essa pessoa. Que eu pedia tantas coisas e quando acontecia, e quando chegava aquele momento, eu não celebrava. Para mim era como, ok, fiz mais do que por merecido. Eu trabalhei para isso. Eu me matei para isso. Eu estudei para isso. Não. Em tudo e em todo tempo, tudo que a gente realiza e conquista na nossa vida é permissão de Deus. É Ele que está nos presenteando todos os dias em poder acordar, em poder ir trabalhar. Porque é eu que pago minhas contas. É claro, é você que paga as suas contas, mas você tem que trabalhar. E para você trabalhar, essa empresa tem que te contratar. E para essa empresa te contratar, tem que ter pessoas lá que fazem essa empresa caminhar. Então você está sempre dependente do outro. A gente está sempre dependente do outro. Só que eu não posso viver eternamente dependente. Então tá. Não, eu recebo todas as ajudas que vêm, mas eu vou construir a minha história. Eu vou ser protagonista da minha história. Eu vou em busca dos meus sonhos, eu vou alcançar lugares maiores. Entende? Ninguém aqui é 100% independente. É mentira. Não existe isso. Eu dependo do pessoal lá da companhia elétrica para me dar luz aqui. Eu tô dependendo de um satélite que tá lá, não sei nem aonde, para a internet chegar aqui. Entende que nós somos dependentes? Sim. Só que nós não podemos tornar essa dependência o nosso limite. Então, eu uso tudo aquilo que chega até mim por outras pessoas que estão de alguma forma trabalhando e me ajudando a chegar até aqui, para que eu vá e construa. E através daquilo que eu construí, outras pessoas possam se beneficiar. Entende que é isso que aconteceu na vida de Ana? Ela tinha um marido, dependência. Ela busca em Deus. Ela gera um filho para que outras pessoas pudessem ser transformadas, curadas e viver os seus milagres. Então, o que você continua ainda negociando? Porque você não se posiciona, porque você não age com fé, não dá um passo de confiança, sabe? Você fica sempre na retaguarda, na dúvida, será. E o será nunca te faz caminhar. Então, que hoje você não tenha medo do julgamento, que hoje você não tenha medo de ser você, que independente do lugar aonde você estiver,
você possa buscar essa presença divina para a sua vida, porque é de Deus que vem a nossa vitória. É Ele que nos traz pensamentos de paz. É Ele que nos dá a confiança. É Ele que nos traz a prosperidade. É Ele que nos faz viver em abundância, porque Ele diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Só que muitas vezes você quer ser o Senhor da sua vida e você mesmo se coloca num júri, num tribunal, e você mesmo fica dando as suas próprias sentenças. Quando você desiste de sonhar, quando você desiste de você, quando você só abre a sua boca para reclamar, quando você é o fofoqueiro da família ou da empresa, aí você está dando a sua própria sentença de morte. Então que hoje você possa reescrever uma história onde você vai gerar um milagre. O seu sonho, ele é uma fonte de vida para outras pessoas. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho um sonho da Porsche, quando a Porsche chegar, quantas pessoas eu já ajudei e vou continuar ajudando, inspirando e acreditando. Imaginem só vocês, pensa comigo, no dia que vocês vê eu gravando o vídeo que eu estou indo comprar a Porsche, e vocês vão poder dizer, eu conheço ela da época que ela falava. Ela só falava que ela ia ter. E aí vocês vão poder ver quantas pessoas, né, através de depoimento, através de tudo, quantas pessoas foram transformadas nesse caminho. Então, eu vivo o meu milagre todos os dias. E quando ela chegar, eu tenho que sonhar ainda mais alto e continuar vivendo meus milagres, levando transformação, ajudando pessoas, continuar vivendo o meu chamado. Entende? Então, que o teu sonho ele seja um sonho onde você vai poder inspirar e ajudar outras pessoas. O sonho de Ana de ser mãe não foi só para ela, foi para toda uma nação. Então, o teu sonho, como que você tem sonhado? É só para você? Ou você vai, nesse exato momento, refletir e pensar, não, peraí. Porque se eu quero viajar, eu quero viajar, eu quero fazer muita coisa, né? Mas, Senhor, nessa caminhada, que muitas vidas sejam transformadas através de tudo que Tu faz na minha vida. Gente, esse é o meu sonho. Em cima da minha cama tem um maleiro. Embaixo desse maleiro, eu coloquei os meus sonhos em fotografia. E é como se eu tivesse escrito um gibizinho. Aqui eu realizei tal coisa, foi muito incrível. E com isso daqui eu ajudei tantas pessoas. Eu fiz uma narrativa de como é realizar os sonhos de Deus, que é sobre eu cada vez mais fazer e criar e transformar mais vidas. Então, em troca disso, Senhor, eu vou me dedicar, eu vou transformar vidas, eu vou ajudar, eu vou falar do Teu amor, eu vou falar do Teu nome. Entende? Então, que você hoje possa se posicionar. Então, você olha aí para o seu trabalho, para as suas metas. Eu preciso bater meta. Estamos aí, né, gente? Quem é empreendedor sabe. E, estamos chegando para a última semana de março. E é faca na bota, né, gente? A gente tem que bater a realidade. Então, quais são as suas metas? Você colocou a meta no início do mês? Você colocou a meta na segunda-feira? Lembra que na segunda-feira eu falei, olha, pensa aí o que você quer realizar nessa semana, nós vamos fazer isso, vai acontecer, porque você fez isso? Você trouxe à sua mente aquilo que você queria, sua meta da semana? E se você trouxe, como que ela tá? Entende? E aí olha para sua meta e não fica desesperado. Eu não fiz, não. Hoje você vai olhar para ela e vai dizer, o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Isso, anota. O que eu posso fazer a partir de agora para acessar isso? Anota. E existe ainda, né, a oportunidade de você recomeçar hoje, correr atrás e as coisas acontecerem. Então, olha para essa meta e faz um voto com Deus, sabe? Senhor, me ajuda com isso aqui, né? Mas com todo o seu coração. E faça um voto com Ele. Eu vou ajudar mais pessoas, ou eu vou fazer uma oração tal hora, eu não sei. Mas faça um voto com Deus para aquilo que você quer. Deus, Ele está ali só te esperando, você chegar até Ele. Mas você fica falando do teu sonho para todo mundo e menos para Ele. Você fala dos teus projetos para todo mundo e menos para Ele.
Você fica aí chorando para todo mundo e menos para ele. Ana não foi chorar para Penina, Ana não foi chorar para Eucana, Ana não foi chorar para Eli, Ana foi chorar para Deus. Mas Ana não foi se esconder. Ana chorou aonde ela estava. Ela se entregou aonde ela estava. Mas você fica, eu vou esperar. Eu vou... E aí você não faz nada. Então, não vá chorar para as pessoas que não vão poder fazer nada por você. Coloque para Deus e Ele vai trazer a resposta que você está buscando. Tudo vem dEle e é para Ele e é por Ele, é através dEle. Então, enquanto tu achar que o meu chefe vai mudar a minha vida, não vai mudar nada. O que vai mudar a sua vida é o seu posicionamento, é a sua mentalidade, é a sua fé, é a sua confiança. É isso que vai mudar. As pessoas não vão te dar uma promoção se você não tiver confiança em você mesmo. Elas não vão te ver capaz se você não se sente capaz. Elas não vão te dar um aumento se você não reconhece o seu valor. Entende? Então, assim, você tem que reconhecer o seu valor para que você possa receber o seu aumento, ser reconhecida na sua empresa. Mas o que acontece? Aí você é aquela do cafezinho da fofoca. Quando que você vai ser promovida? Nunca. Então tenha a postura de mulher e de homem que vai criar uma realidade de prosperidade e abundância. Como que pessoas prósperas se comportam? Como que pessoas, de sucesso, elas agem? É no cantinho da fofoca? Não é. É no cantinho da reclamação? Não é. É no vitimismo? Não é. Só realiza quem se posiciona. Vítimas não realizam sonhos. Muitas pessoas chegam aqui, e até eu já quero deixar isso falando aqui. Gente, eu sou uma pessoa que eu acolho todo mundo, e quem me conhece aqui sabe. Eu acolho as pessoas. Só que eu sei exatamente quando uma pessoa ela está se vitimando. Então, quando essa pessoa está só na vítima, eu vou ali, eu dou uma palavra e a pessoa continua na vítima e eu digo assim, beijo, Deus te abençoe. Cortei a conversa. Por quê? Porque eu não vou ficar explicando, falando mais se a pessoa só quer chorar as pitangas dela. Eu tô aqui para te ajudar, agora não tô aqui para te inspirar a continuar na cadeira da vítima. Então teve uma pessoa que falou, Gi, mas por que tu tá falando assim? Porque não é, pra ti é fácil. Não é fácil não, meu bem. Entendeu? Pra mim, o bom amigo é aquele que fala a verdade que tu merece ouvir. Agora, não aquele que vai ficar lambendo a tua espereba. Sabe? Eu não quero esse tipo de amizade. De pessoas que vai olhar pra minha espereba e vai ficar lambendo. Continua aí, continua. Só não, meu sobrinho. Não. Mas eu quero ter aqueles amigos que vão olhar aquele cascão, vão abrir, vão limpar e vão dizer, agora deu. Tá doendo? Tá. Passa o meu chocolate aí em cima, que é metiolate, né? Em cima ainda que o que arde cura, o que aperta segura. Sabe antigamente que era aquilo lá que a gente ouvia? Segura que vai passar. Agora aquela pessoa que olha pra ti, que tu já sabe que tu não tá bem, né? Tu já sabe que o negócio aí tá um ganho. E ela fica calma, e lambe a tua perebinha. Mas tu tá certa. Não dá pra fazer tudo. Essa pessoa, ela não sonha, ela não pensa em crescer, ela não tem uma mentalidade próspera e abundante e ela quer te fazer acreditar que ali é o melhor lugar. Então nunca se esqueça que o melhor amigo não é aquele que vai lamber a tua espereba. O melhor amigo é aquele que vai te falar a verdade e vai celebrar a tua vitória. Entende? Não é aquele que vai ficar lá só chorando na tua derrota. Porque daí vai ficar só os dois ali, não. Agora, quando você recebe uma bênção, quando você vive um sonho, quando você vive a sua vitória, quem está do seu lado? O melhor amigo é aquele que ele suporta ver a tua felicidade. Então que hoje cada um de vocês aqui possam buscar essa força em Deus e reconhecer quem você é. Entendeu? E para de mimimi. Para de ficar lambicando pelos cantos. Vai fazer acontecer. Chega na tua empresa hoje e olhe, é aqui que eu quero ficar, mas qual é a posição que eu quero alcançar? X. Aos olhos, naquele momento, pode parecer impossível. Mas para Deus que tem um propósito, um plano na tua vida de vitória, aquilo ali é questão de tempo, de dias para você acessar. Mas para isso você precisa perseverar.
fortalecer a sua fé, acreditar e confiar em quem você é, em quem Deus já te fez. E Ele já te fez mais do que vencedor. Faz sentido? Então, assim, ó, onde eu estou? Onde eu quero chegar? Todas as áreas da sua vida. Olha onde você está hoje. E olha aquilo que você quer acessar. E comece a olhar para isso com muita alegria, gratidão e a certeza da sua vitória. Faça um voto com Deus. E Deus vai te dar, sim. Vai abrir caminhos em meio ao deserto. Deus vai abrir mananciais em meio ao deserto. E tu vai olhar e tu vai dizer, meu Deus, olha o que Deus fez na minha vida. Mas foi depois do quê? De uma palavra, de um posicionamento. Então não viva só daquilo que você pode ver aos seus olhos. Viva aquilo tudo que Deus pode fazer na sua vida com seus olhos espirituais. Agora, aqui onde eu estou, a minha visão chega só até essa tela do celular. E eu vejo um pouco das coisas em volta. Mas se eu fecho os meus olhos, se eu olho pelos olhos da fé, eu posso estar lá dentro da Porsche, eu posso estar lá nos Estados Unidos, eu posso estar lá na China, eu posso estar até aí do lado. Pelos olhos da fé, eu vou além. Então, que você não limite aquilo que você vê na sua vida. Que você veja pelos olhos da fé e que você acesse essa vida extraordinária que você merece viver. Fez sentido, gente? Então, quais são as palavras que você tem usado para a sua vida, né? Elas constroem ou elas destroem? Elas vão te fazer gerar um sonho ou vão te fazer estéril a vida inteira? A escolha está em você. Ana era estéril, mas ela se posicionou. E ela gerou uma vida que transformou outras vidas. Então, que o seu sonho transforme a sua vida e outras vidas, de geração em geração. Hoje, o que eu faço aqui, quem sabe lá adiante, meus netos vão dizer, minha avó ia para as redes sociais, falando qual o legado que eu quero deixar. Assim como hoje, eu sou voz daquelas mulheres que vieram antes de mim, que não tiveram voz e liberdade para ser elas, para viver os sonhos delas. E hoje eu estou aqui, né, construindo a minha história, a partir da história dessas mulheres, recebendo toda a força que veio delas, né, e dando voz aos sonhos, voz a elas e fazendo diferente. Assim eu quero que a minha geração futura também faça. E como você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrado pelas pessoas que passam na sua vida? E quando você não fizer mais parte desse plano, quem é você? Quem as pessoas vão olhar e vão dizer, vão lembrar, nossa, fulana fez isso, fez a diferença. Então seja você, aquela pessoa que você admira, que faz a diferença no mundo, seja você também. Porque nós podemos ser a diferença aonde nós estamos. Assim como Ana acessou o milagre dela, aonde ela estava, naquele lugar. Ela não mudou de lugar para ela acessar o milagre. Ela viveu o milagre dela naquele lugar. Então, para de ficar achando que você precisa mudar de país, mudar de cidade, mudar disso, para você ser feliz. Você precisa ser feliz aonde você está. Aí sim, Deus vai te abrir portas e você vai viver o extraordinário de Deus. Então, gente, essa é a nossa live hoje, né? Que você possa buscar em Deus a sua força, os seus sonhos, sabe? E é sobre você. Não é sobre o que as pessoas pensam de você. É sobre você. Então reconheça a sua grandeza, a sua força, a sua coragem e vai acessar o extraordinário de Deus. Porque Deus tem coisas lindíssimas para fazer na sua vida. Certo, gente? Então assim, ó, bora fazer, ó. Fabi Russo, bora. Onde é que tu quer chegar nessa empresa aí? Tal lugar, bora. É pra lá que tu tá indo, porque tu merece e tu sabes. Entende? Então assim, ó. Bate no peito aí, meu bem, diga, eu sou. Qual é o teu eu sou hoje? Sabe, eu sou sucesso, eu sou incrível. Quem tá lá no grupo, ontem eu deixei uma oração pra noite e uma afirmação pra você fazer hoje de manhã já, né? Faça, não deixe que nada te tire a certeza da tua vitória. Porque você é filho de Deus, somente coisas extraordinárias acontecem com você. Amanhã estamos aqui
Amanhã eu vou entrar um pouquinho mais tarde, 6h45, tá? 6h45 eu estou aqui com vocês amanhã, tá bom? Gente, assim, ó, eu vou pedir agora, nós estamos aqui em 4 pessoas, eu vou pedir assim que vocês mandem todas as energias positivas e boas, porque assim, gente, o carro diz que chega hoje, gente, mas eu já nem sei mais, entendeu? Aí eu disse assim, Deusinho, maravilhoso, manda ele, manda, porque segunda-feira faz 30 dias já, manda ele, então parece que hoje o carro vem, né? Então hoje eu vou... Gente, eu vou até filmar esse momento quando ele estiver chegando, né? Então, graças a Deus, parece que hoje vem. Então, assim, ó, vocês façam a oração, que Deus abençoe a vida da Gi, que dê certo, né? Porque, olha, gente, eu quero dar um rolê, quero passear, gente, quero dar um rolê. Não aguento mais ficar sem carro, né? Agora chega. Então, assim, ó, torçam por mim, vocês vão acompanhar tudo por aqui. Estou torcendo, cruzando os dedinhos que tudo dê certo, que realmente ele chegue hoje, né, gente? Não sei que horas, mas vai chegar. Tá bom? Então Deus abençoe vocês, um excelente dia. Não se esqueça quem você é e você faz a diferença onde você está. Você não precisa ficar esperando o dia, a hora, o lugar, a pessoa para você mudar. Você muda hoje e você acessa o seu milagre. Tá bom? Beijo.